Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast, número 133. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, repetindo a dose, no centro da bancada, ele, o professor Ralph. Boa noite a todos e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira de futebol aqui na Rede Aurora. Lembrando, né, que o GoitaCast tem alguns parceiros. Começar a falar da Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de cada quarta-feira, o nosso refri geladinho. A Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também, sobremesa, brownie. Da onde? Da Capitão Brownies, que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Temos também a parceria da Service Static Car, uma forma diferente de lavar o seu carro. A Service Static Car vai até a sua casa, lava o seu carro, sem utilizar sua água nem sua energia elétrica. Quer saber como? Ligue para a Service Static Car. DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. E antes de começar, eu gostaria de fazer um apelo aqui. O Bester, o cachorrinho idoso da tia da minha esposa, fugiu no último sábado, dia 25 de maio, por volta das 11 horas da manhã, ali no Alphaville, próximo ao Cantinho do Peixe. E quem tiver notícia, se alguém, de repente, até por bondade, né, resolveu dar um lar, achando que ele estava abandonado, está aí o telefone da Leila, né, que é a proprietária, a tutora, a dona, como você achar melhor, né? Que hoje tem um politicamente correto também para isso. Não é mais dono, é tutor. A mãe de pet. Mãe pet. Então, quem souber aí, ela tá oferecendo até uma recompensa de R$200, porque é um cachorro, assim, muito querido, né? Então, fica aí o apelo aí, quem achar o Bester. E hoje, né, o professor Ralph, continuando o papo, mas hoje numa outra vertente, né, professor? O que nós vamos conversar hoje, professor? Hoje nós vamos falar sobre a Conferência Nacional de Educação, que foi no final de janeiro, início de fevereiro. E, querendo ou não, uma outra educação, mas uma outra vertente daquilo que a gente conversou na última quarta-feira, que estava atrelada à reforma do novo ensino médio. E até acho que a questão da CONAI é algo mais preocupante e mais caótico, principalmente para os pais, para as famílias tradicionais, para quem é cristão, para quem quer um ensino de qualidade, não doutrinário, não ideológico. Então, acredito que o assunto de hoje, com relação a essa questão, ela seja mais quente, mais objetiva. E dentro do cenário de guerra cultural. É interessante, né? É aquela coisa, né? Às vezes parece que as pessoas esquecem, né? Que na escola eu devo aprender as matérias, né? A matemática, o português, a história. Claro, você vai socializar, você vai, sim, adquirir valores, mas eu acho que tem certas coisas que devem ficar por conta da própria criança, da própria família, né? Decidir, não é, professor? Perfeito, até porque tivemos a oportunidade de conversar na última quarta-feira também que a escola não tem autonomia total para decidir o que ensinar para os nossos filhos. A escola, na verdade, tem que andar de forma colaborativa com a família. São os valores da família que precisam ser ensinados dentro da escola. A gente vê isso de uma forma muito mais clara nas escolas privadas. Nas escolas públicas, parece que o Estado tem uma tendência a querer atropelar essa comunicação, essa conversa entre a escola, o Estado e os pais de aluno e tentar implantar um projeto ideológico junto aos nossos filhos. Mas, assim, o que está por trás disso? Está bem claro que para o grupo no poder hoje, chegar ao poder não é o problema. Para o grupo no poder hoje, se manter no poder, se consolidar no poder, eis a questão. E a única forma deles conseguirem isso e consolidar no poder é transformar a sociedade à sua imagem. E onde você faz isso? Num dos principais quartéis, na principal academia, depois da família.
principal academia é a escola. O principal local onde se ensina os valores é a escola. Então, atacar a escola, distorcer a função da escola, a função social da escola é fundamental para você mudar a mentalidade das pessoas. Transformá-la em militantes, transformá-la em servos, pessoas incapazes de pensar sozinhas, mais facilmente manipuláveis. Então, o que a gente tem visto hoje e repercutiu na Conferência Nacional de Educação de 2024 é justamente essa bandeira que atende a um projeto de poder comunista. É interessante, porque realmente, né? Eu que convivo com uma professora e outras pessoas também, né, que estão ao redor, essa dificuldade. E eu vejo, professor, que essa questão também acaba, de certa forma, fazendo uma lavagem cerebral também na maioria dos professores, né? Que hoje eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo com o professor, né? Porque qualquer coisa pode ofender, né? Na questão, principalmente na questão racial, essa questão de cota, né? Tá muito difícil até se comunicar com o professor hoje em dia. Até porque a questão do professor hoje, nem sei se a gente chegou a conversar com isso na última quarta-feira, mas o professor hoje ele tem menos autoridade, menos autonomia, e a gente viu isso na Revolução Chinesa. Na Revolução Chinesa, eles entenderam que para consolidar a revolução do Mao Tse-tung, você não ia para a porta da fábrica. A questão não era o proletariado, a questão era a escola. Então, os professores que ensinavam lógica, retórica, todos eles foram limados da escola e trocados por militantes. Então, o professor que zela por fazer o seu trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, formando livres pensadores, esse professor vai ser perseguido. Esse professor vai ser limado. Agora, esse militante ele tem espaço à vontade para poder continuar fazendo o seu trabalho, e o trabalho dele vai repercutir numa geração incapaz de pensar sozinha, incapaz de argumentar sozinha, incapaz de enxergar a verdade. É verdade. Hoje um professor, né, muitas das vezes, que quando ele expõe seu pensamento diferente, ele é chamado de fascista. Sim, e a maior parte das pessoas não sabe o significado de fascista. Na verdade, na CONAI, todos aqueles que se posicionaram contra os encaminhamentos foram chamados de fascistas. E assim, para o pessoal poder entender, né? Em 2022, nós temos uma convocação para a CONAI, outubro de 2022, por acaso, 20 de outubro de 2022, por acaso, porque 20 de outubro é meu aniversário, então, bom, para os interessados e querer presentear, já sabe. Ou no churrasco. Manda para a caixa postal. Né? E essa portaria, ela define 3 coisas. Convocação para o CONAI, então a portaria de 20 de outubro de 2022, convocação para o CONAI, o objetivo do CONAI, que seria o debate e chamar a comunidade para participar da construção do projeto de educação para os próximos 10 anos, ou seja, 2024, 2034, e estabelecendo a entidade responsável por esses debates, a entidade responsável pelo evento CONAI em janeiro de 2024, que é o FNE, o Fórum Nacional de Educação. Bom, estabelecido isso, em 2023, o Fórum Nacional de Educação, já na gestão Lula, começa a trabalhar. E ele vai chamar diversas entidades justamente para poder fazer esse debate. Quem o Fórum Nacional de Educação está chamando para organizar esses debates? Para poder ir até as cidades, ir até os estados, chamar a comunidade? CUT, MST, Movimento LGBT, e daí você pergunta, o que esses movimentos têm de histórico na ação em educação, ou seja, atuação na educação, eles têm histórico de quê? Não tem histórico de nada. O Fórum Nacional de Educação era composto por 39 entidades, e dessas 39 entidades, apenas uma era composta por associação de pais de alunos, ou seja, os principais interessados em uma educação de qualidade para seus filhos não foi convidado para o Fórum Nacional de Educação. Então, assim, só para retornar a linha do tempo, em outubro de 22, nós temos uma portaria, essa portaria convoca a CONAI, objetivo, a responsável pelo evento. A responsável pelo evento vai organizar uma série de conferências no decorrer de 2023. Daí você pode perguntar, tipo aqui em Campos, houve as conferências municipais. São mais de 5.000 cidades no Brasil. Mas eles, em alguns meses, conseguiram fazer essas conferências em cada uma das cidades. Pelo menos foi o que eles disseram.
conferências estaduais, e após essas conferências, eles elaboraram um documento chamado documento de referência. Então, em outubro de 2023, esse documento está pronto. E esse documento é a base, é o que vai ser discutido, o que foi discutido na CONAI em janeiro de 2024. Então, quando a gente pega esse documento, o que a gente vê? A gente vê praticamente que é um tratado ideológico, falando sobre ideologia de gênero, diversidade sexual, mas é engraçado que não fala sobre como combater o problema do analfabetismo, não fala sobre combater o problema da evasão, não fala como responder aos menores índices de aprendizagem matemática e português, mas eles querem falar de ideologia de gênero. Exatamente. Eu ouvi uma vez o Danilo Gentili falando sobre isso, né? Mais ou menos sobre isso, né? Ele falando, né? Muitas das vezes o brasileiro não tem condições nem de ter um banheiro na sua casa. E o governo quer discutir banheiro unissex. Exato. E eu achei assim interessante que colocando, né, a carroça na frente dos bois, né, cara? Sempre um assunto que não é prioridade. A gente não está conseguindo ser eficiente, né, no que se propõe. Né? Mas só que isso não é feito aleatoriamente. Na verdade, todas essas propostas são feitas, o nome já está dizendo, né, proposital mesmo. Ou seja, é um projeto de poder que começa por você tirar a identidade de uma sociedade, tirar os seus valores, tirar suas raízes para propor algo novo, no qual eles são a cara dessa nova sociedade. Eu me lembro que nas eleições de 2022 tentaram proibir o uso da bandeira nacional. Não conseguiram, mas houve uma tentativa. O professor sabe bem disso. Sim. Na CONAI mesmo, uma das coisas que é criticado e praticamente combatido na CONAI é você, por exemplo, abordar os valores cívicos. O patriotismo, escolas cívico-militares, a CONAI, ela combate. Ou seja, esse relatório que eles disseram, que elaboraram, como resultado desses meses de conferência nas cidades e nos estados, o resultado final dela, entre muitas outras coisas, dizer o seguinte: as pessoas não querem saber sobre os seus símbolos nacionais, começando pelas coisas da sua bandeira. Olha a doideira, como isso é. Que é você falar que a CONAI fala, por exemplo, sobre o que eles julgam ser os valores ultraconservadores. Então, quer dizer, você falar sobre a vida, você falar sobre a liberdade, você falar sobre a propriedade, são valores ultraconservadores que você precisa... Amor à pátria, que você precisa combater. Então, quer dizer, é resultado de uma agenda ideológica. Daí, combater, por exemplo, o agronegócio. Olha a doideira. Nossa. A CONAI fala em combater o agronegócio, mas isso faz sentido quando você explica o seguinte, cara, por que chamar o MST para compor esse Fórum Nacional de Educação? Porque, querendo ou não, o comunismo ele age contra a propriedade privada. E que movimento hoje mais ameaça a propriedade privada do que o movimento dos trabalhadores sem terra? Não dá para dizer que são trabalhadores, na verdade. Invasores. Exato. Então, se explica por que cada uma desses tópicos está incluído nesse relatório final, porque é resultado dessa colaboração de movimentos que visam um projeto de poder, um projeto de poder da esquerda, um projeto de poder do PT, é um projeto de poder do Lula. Ele não vai ficar aqui para sempre, mas a ideia dele é emplacar esse projeto para a posteridade. E começa com essa crianças, né? Começa com as crianças, começa com essa nova geração. Falar com essa nova geração. A gente estava conversando assim, o que o Ricardo estava abordando agora, e falamos também na quarta-feira passada. PISA 2022. A galera não está sabendo ler e escrever. Mas, quer dizer, a indicação do governo no ano passado foi permitir, foi uma orientação, não foi um projeto de lei, não é lei. Mas é importante isso, ou seja, uma orientação para que pessoas que sentem, meninos que sentem que são mulheres, mulheres que são homens, possam frequentar o banheiro de acordo com a sua orientação, com identificação. Identificação seria essa melhor. Não pode mais falar opção também, né? Mudou isso também, né? Exato. Agora é orientação. Então, quer dizer, tanta coisa para ser respondida, tanta coisa para ser trabalhada, e nós temos uma raiz muito, assim,
uma raiz que precisa ser combatida, que impede que realmente que a gente possa prosperar, que o Brasil possa ser uma nação respeitada no mundo inteiro, e começa com a educação. Um país com grandes possibilidades. No entanto, todo o nosso futuro é o Legião Urbana. O Brasil é o país do futuro, mas é um futuro que não é alcançável. Então, quer dizer, se torna, no final das contas, apenas... E é o que o Renato Russo queria deixar transparecer, ou seja, apenas uma falácia. Eterna promessa, né? Uma eterna promessa. E começa justamente quando a gente começa a olhar a educação do nosso país hoje. Ela foge realmente, por exemplo... o que o Olavo está falando? A gente está falando sobre guerra cultural. O que o Olavo fala? Que, poxa, ele não é um pedagogo no sentido tradicional, mas se alguém me perguntar assim, cara, qual seria uma referência de pedagogo de direita conservador no Brasil hoje? Olavo seria uma dessas pessoas, ainda que ele não fosse pedagogo no sentido tradicional. Ele fala justamente sobre respeito, daí o ensino tradicional, os valores tradicionais. Respeito. Olha só, a CONAI diz que isso é um absurdo. É ensinar honestidade. É claro que vai ser absurdo, né? Valor... O presidente que nós temos. Valor ao trabalho. Meu amigo, essas coisas que o Olavo está falando. Quando o Olavo fala sobre ensino clássico, ele está falando justamente sobre retórica e lógica, ou seja, você usar raciocínio lógico e você ter poder de argumentação. E daí quando os haters me atacam, eu respondo a eles, bom, o problema é que ele é um negro de direita, ele é um pobre de direita. Ou seja, eles não têm argumentação para se contrapor, porque também isso não é objetivo. Então vai atacar a pessoa, né? Mas esse é o caminho ao qual eles estão planejando. E daí você pega as principais referências dos queridinhos do pensamento de esquerda. Karl Marx. Karl Marx está falando do quê? Está baseando o seu projeto econômico numa utopia. Daí a gente estava conversando um pouco mais cedo. Essa utopia fala numa sociedade sem desigualdade, mas desigualdade faz parte da história de todas as sociedades. É inerente a todas as sociedades. Ninguém é igual um outro. O ser humano verdade, exatamente. Daí eles vão falar sobre Foucault. Daí Foucault está dizendo o seguinte, não existe verdade objetiva. Daí você chega a Paulo Freire. Daí Paulo Freire está dizendo, não existe saber mais nem saber menos. O que existe são saberes diferentes. E daí você chega à seguinte conclusão. Não existe básica científica para nenhum desses pedagogos de esquerda, para nenhum dos pensadores de esquerda. Mas eles querem estar à frente da escola dizendo o que nossos filhos precisam aprender. Tudo é opressão, todo mundo é oprimido. E eu estava me lembrando aqui, né, que eu não alcancei ainda essa época que cantava o hino nacional na entrada da escola, mas eu cheguei a ter aula de moral e cívica. E como que faz falta, né, professor? Não somente moral e cívica, como OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Eu tive essa aula quando eu estudava moral e cívica, quando eu estudava no liceu, OSPB quando eu estudava no Colégio Batista. Então, quer dizer, você ensinar a respeitar, além do hino nacional, na entrada, na chegada da escola. Eu tive uma escola que eu estudei que ela tinha esse costume ainda de... Escola municipal, inclusive, que tinha esse costume de... Hasteamento da bandeira. Hasteamento da bandeira. Exatamente, era uma honra. Você era a diretora, né, que tinha esse costume. Porque eu que sou mais velho não cheguei a alcançar, não. Além de uma honra, o aluno que era escolhido para poder fazer o hasteamento da bandeira, eu me lembro que isso acontecia muito quando eu estudava no Senac. Eu fiz curso de mecânica diesel lá nos anos 80. Olha eu dedurando minha idade. Mas, poxa, a honra de você ser o aluno escolhido naquele dia, naquela semana, para poder fazer o hasteamento da bandeira. Então, cada um desses valores que hoje são recriminados. Ou seja, é um crime você falar do amor ao seu país. E o amor ao seu país não significa que você vai coadunar com o que está de errado, com o que está de ruim. Mas o amor ao seu país te leva justamente a você querer lutar e participar da construção daquilo que o país deveria ser. Eles estão dizendo que essa busca da construção, da participação, da edificação de um Estado que realmente fala diretamente ao seu povo e aos valores do seu povo, cara, eles estão dizendo que isso está errado.
Então, esse é o nível que nós estamos vivenciando dentro da escola, na atualidade. Hoje é uma ofensa, né? Você falar da instituição família. Sim. Hoje se prega contra a instituição família. E eles colocam na cabeça das crianças que ser patriota é mesmo que ser fanático. Sim, patriota é o mesmo que ser gado. E daí, quando a gente pega, por exemplo, o nazismo. O nazismo, algo muito comum deles, quando eles começaram a perseguir os judeus, era fazer caricatura. Então, nos jornais na Alemanha, quando eles falavam sobre os judeus, era o judeu com orelha de burro, com nariz de burro, com narigão e tudo mais, tal. O chamar o patriota de gado atende a mesma questão. Porque É uma caricatura verbal. Sim, além do fato de que, se você animaliza aquela pessoa, ela deixa de ser humano. E é mais fácil odiar um animal do que um ser humano. Então, os nazistas fizeram isso, de tal forma que, quando se olhava para o judeu, quer dizer, é um animal. Olha o nariz dele, exatamente, olha a orelha dele. Daí, quando aconteceu a tragédia agora no Rio Grande do Sul, você vê aquela mulher no TikTok fazendo um vídeo relacionando a todos aqueles animais sendo arrastados pelas águas aos bolsonaristas. Então, ela não teve nenhuma empatia à dor daquelas pessoas perdendo as suas famílias, perdendo os seus bens, resultado de uma vida inteira de trabalho. Porque se pode odiar bolsonarista, porque bolsonarista é gado. Bolsonaro pode morrer, isso aí, pode morrer afogado. Então, se você é patriota, se você amou seu país, se você gosta de usar o verde e amarelo, se você gosta de expressar esse sentimento que você tem, a sua nação, de querer construir, mais uma vez, não de coadunar o que está errado com corrupção, mas também de entender que é a sua participação como cidadão, sua ação como cidadão, é fundamental, porque quem vai salvar o Brasil não são os Estados Unidos, não é o Donald Trump, quem vai mudar o Brasil são os brasileiros. E começa justamente por esse sentimento que move você a sair da sua casa e falar sobre construir um país que é o país que você quer deixar para os seus filhos. Então, se você rouba isso na escola, se você rouba esses valores na escola, e não somente rouba esses valores, mas se você também joga os alunos, as crianças, contra os seus pais, porque os valores que nós julgamos, que são os valores tradicionais, fala também da importância da família. Olha só a doideira. Falar da importância da família hoje também é um crime. Então, quer dizer, e colocar o professor, principalmente as crianças que têm um relacionamento conflituoso com seu pai, qual é a orientação marxista? Poxa, que o professor militante, não professor de verdade, mas que o professor militante, ele se coloque como nova autoridade e estimule realmente o filho a enfrentar o seu pai, estimule o filho a enfrentar a sua mãe, a autoridade dentro da casa, mas não somente a autoridade familiar, a autoridade policial. Enfrentar toda e qualquer autoridade, do professor, dos pais, autoridade policial, porque dessa forma, a quebra da autoridade faz com que, querendo ou não, haja uma quebra das instituições no país. Sem autoridade nenhuma. É uma zona, é uma bagunça, é um caos. Então, você realmente tem que levar a bagunça, você tem que fazer o confronto entre negros e brancos, você tem que levar o confronto entre homens e mulheres, levar o confronto, levar o caos completo. E quando nós estivermos totalmente quebrados, esfacelados, aí fica fácil para eles poderem juntar tudo e moldar conforme a imagem deles, a disposição deles, o projeto deles. É engraçado, né, que é tão falado no discurso de ódio, e eles realmente fazem o discurso de ódio. Porque, por exemplo, quem é mais pro lado da direita, eu não acredito que debocharia de uma tragédia no Nordeste, por exemplo. Mas, infelizmente, do outro lado, eu vi vários casos de zombaria com o Rio Grande do Sul. Sim. E um estado que já tiveram vários governadores do PT. Só para lembrar, assim, historicamente, o Rio Grande do Sul já elegeu por várias vezes governadores do PT. Então, a questão é o divisionismo. A esquerda, ela prima por divisão. Então, dividir para conquistar. Então, não são brasileiros, são gaúchos bolsonaristas. É diferente. Então, não são fluminenses, né? Porque o estado do Rio de Janeiro também teve uma votação massiva em Bolsonaro. Então, quer dizer, é o gado fluminense, eleitor de Bolsonaro,
Então, quer dizer, o dividir o país... E hoje nós somos um país dividido. Você pega, por exemplo... eu sempre brinco com os meus alunos. Pô, galera, como é que tá o zap da família? Porque é natural. É verdade. Porque é O natural. grupo da família. Gente que deixou de falar com o familiar por causa disso. Exato. Olha só, e o que é o país? A não ser uma família, só que em escala maior. Então, se você consegue dividir a sua família que tem laços sanguíneos, poxa, a mesma ordem você dividir a família do qual você tem laços de valores, laços culturais, laços históricos, laços geográficos, ou seja, fracionar, dividir. Então, qual é o campo de batalha que eles escolheram? Não é a frente da fábrica. Até porque eles perderam a frente da fábrica. O próprio Lula dizendo o seguinte, poxa, eu não estou entendendo isso. Os trabalhadores das metalúrgicas lá de São Paulo, do ABC de São Paulo, eles querem ser empreendedores, mas como é que pode? Tipo, cara, não, você tem que estar debaixo do meu chicote, você tem que estar debaixo do chicote do sindicato. Tem que estar no sindicato, companheiro. Entendeu? Dizendo que você pode, que você não pode. Poxa, você é negro, poxa, você não pode casar com uma mulher branca. Então, quer dizer, é a senzala ideológica, que é uma política ideológica que eleva até mesmo na hora de você escolher com quem você casa. É verdade. Então, quer dizer, implementar isso, a CONAI, daí assim, é importante lembrar também, né? Sai a CONAI, então, agora, tudo que foi discutido é levado para o Congresso e é importante a gente ressaltar o papel importante do Nicolas Ferreira. Por quê? Porque ele agora é o presidente da educação, na Comissão de Educação, melhor dizendo, presidente da Comissão de Educação no Congresso Nacional. Então, as pautas, as temáticas que foram levadas na CONAI, agora tem que passar pelo Congresso. Então, querendo ou não, tem que passar pela Comissão de Educação, do qual o Nicolas Ferreira está presidindo. E daí foi uma grande jogada da direita ter conseguido ter colocado aquele garoto lá. E foi um dos mais votados, né, o Nicolas? Sim. Não sei se um ou o Eu acho mais... que foi o mais votado. Mais votado. Eu acho que é mais de 1,5 milhão de votos, se eu não estou enganado. Foi. E, cara, eu acho que ele não tem nem 30 anos ainda, né? Não, cara, ele é novo. Novo, mas é combativo. É um cara que, assim, você percebe que ele, apesar de novo, ele já entende como o jogo funciona. Ele é de enfrentamento. Então, poxa, é claro que a esquerda não ia ficar feliz em ver o Nicolas justamente no principal campo de batalha ideológico do nosso país, que é a escola, que é a educação. Você vê na frente da comissão do Congresso Nacional um cara de direita, mas então é claro que todos os de esquerda que fazem parte dessa comissão, o Nicolas é o presidente, mas ele não é o único. Mas os de esquerda que fazem parte da comissão, eles estão lá justamente para poder atrapalhar o processo, para tentar emplacar, enervar o cara, para poder tentar impedir que ele consiga avançar na discussão, no debate das pautas. Eles estão lá justamente para isso, entendeu? Pra dar uma derrapada, falar alguma coisa fora. Por mais que seja um projeto bom, mas é porque vem da direita e eles têm que votar contra. Coincidentemente, hoje eu estava vendo um vídeo lá na Comissão de Educação, o deputado Kim Kataguiri tinha feito uma proposta lá de um projeto. Tipo, para incentivar alunos, dar premiações para alunos que forem melhores no Enem, que tiraram... Meritocracia. E alguns deputados estavam contra esse projeto. Não, a gente não quer que o pessoal se esforce, não. Não queremos que eles estudem, não. Queremos dar aprovação automática para eles. Ou cotas. E dar dinheiro no ensino médio para todos os alunos para incentivar. Agora, e o mérito que se dane. Exato. Agora, tem outras loucuras ainda que a gente pode ainda falar como resultado da CONAI. Como, por exemplo, a intervenção que eles querem propor nas escolas confessionais e nas escolas particulares. Então, o que são escolas particulares? As confessionais. Escolas que claramente têm um dogma religioso, trabalho sobre um dogma religioso. Então, nós temos a Auxiliadora, que é católico. Nós temos o Colégio Batista. Agora, eles querem justamente impedir que essas escolas declaradamente confessionais possam trabalhar os seus dogmas, possam trabalhar os seus valores dentro da própria escola. Então é o seguinte, você não pode mais falar contra ideologia de gênero, que é algo que vai contra os valores, por exemplo, do cristianismo. Porque você pode estar ofendendo as pessoas, você pode estar disseminando discurso de ódio. Sabe o que é isso, gente? Isso é você atacar uma outra garantia, um outro direito seu que está na Constituição, que é liberdade religiosa.
Quando você impede que uma escola declaradamente confessional... Porque é o seguinte, meu amigo, se você vai matricular o seu filho ou sua filha numa escola confessional, então é claro que você sabe que faz parte do currículo o ensino dos valores ao qual a escola pertence, dos dogmas ao qual a escola defende. Mas agora não. Você não pode, porque pode ofender alguém dentro daquele ambiente. Poxa, não vai para aquela escola, meu amigo. Não matricula seu filho ou sua filha Exatamente. dentro daquela escola. E mais, as escolas privadas agora, a escolha dos diretores, de acordo com a CONAI, não é mais, a escolha do diretor não é mais por mérito técnico, ou seja, é por um mérito participativo, ou seja, então não entra aí como parâmetro a capacidade da pessoa, a formação da pessoa na gestão escolar. Entra a questão participativa. O que é essa questão participativa que garante alguém poder ser diretor de uma escola? Ninguém sabe. É que quando é na questão do aluno, é aquela questão da presença, né, que eu acho errado. O aluno que tem 75% de presença, ele está aprovado. E eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que se eu aprendi a matéria, se eu aprendi o aprendizado ali, o que foi ensinado, e eu tiver algumas faltas, eu acho assim que é a nota que eu tiro que tem que determinar se eu vou passar ou não. Isso. Mas não, é o contrário hoje, né? Tem aí umas questões aí no Facebook, umas pessoas comentando. Hoje tá bom o negócio. Nossa, olha. Professor tá trazendo um público bom pro nosso programa. Show. Eu almocei bastante, compartilhei bastante. Átila Barbosa, boa noite. Manda um alô pra Campo Limpo aí, ó. Campo Limpo. Abraço, Um abraço. Trabalhei pertinho, Saturnino Braga. Kel Freitas, boa noite, minha esposa, professora. O Átila dizendo que compartilhou o programa, obrigado. O Átila dando boa noite a Cris. Boa noite, Átila. Tamo junto. Professor Ralf ali, estamos juntos. A Átila dando boa noite ao professor. Boa noite, Átila. Dizendo que o programa é sensacional. E dizendo que compartilhou o programa em vários grupos. Legal. Vanessa Nascimento, boa noite. Leonardo Martins, boa noite. Vanessa dando parabéns aí pelo programa. Parceiro aqui da Rede Aurora também. Rob Gol, boa noite. Aí. Mário Emílio. Boa noite, que ótimo tema. Eu pensei que numa época como hoje jamais ia ouvir ou assistir um programa como esse. Me sinto muito feliz em ouvir programa que valoriza a família. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Mário. E temos aí Leilson Soares dizendo: desde quando você consegue prender a criança de hoje no aprendizado com didática ultraconservadora de uma época diferente da de hoje? O professor trabalhador não consegue aplicar disciplina, trazer o aluno a aprender concorrendo com o celular e a falta de apoio por parte da diretoria em lidar com os alunos problemáticos. Imagine o professor tentar fomentar algo ideológico. Muita teoria de conspiração e bolsonarismo fazendo a cabeça de muita gente que não se informa. Acha que projetos absurdos irão passar e etc. É preciso analisar as fontes e se informar, e não cair nas fake news. Não existe debate. Quando a pessoa vê uma parede azul e enxerga amarela, mesmo cientistas provando que é azul. Quantas ideias e teorias da conspiração esses bolsonaristas inventaram? Não se fundamentaram e ainda causaram a morte de milhares de pessoas, como a época da Covid. Graças a essas pessoas, muitos morreram. Eu me perdi ali. Indo. Tá. Indo na onda de associar o que a esquerda faz a um comunismo na prática. Associaram a esquerda a algo ruim. A direita governa esse país há séculos. Está uma maravilha. É muita besteira na apresentação de hoje. Gostaria de saber como ficou a história da mamadeira de... Pipi. Meu, se tá Olavo de Carvalho, o cara pregou contra a vacina, antivacina. Isso é lógico, como abaste de falar. Acabaste de falar. Assim, a gente pode responder por partes. A começar pelo seguinte: concordo com você que realmente a estrutura da escola impede que você possa proporcionar ensino de qualidade.
Comentamos na quarta-feira passada o seguinte, que a reforma do novo ensino médio, mas a escola é velha. A estrutura, a forma como até os professores eles passam pela graduação, pela formação, ainda é a velha escola. Então é claro que a escola vai conversar pouco com o aluno de hoje, com o aluno que está acostumado à internet, está acostumado a celular e assim por diante. Quando você aborda, por exemplo, que as pessoas são incapazes de pensar. Bom, são incapazes de pensar porque esse é o alvo. Incapazes de pensar porque esse é o objetivo. Quando você... Vou dar um exemplo claro que nós vivenciamos ontem. Ontem nós tivemos a manutenção do veto 46. E o veto 46 queria propor o quê? Queria propor a possibilidade de você criminalizar crime de opinião. Crime de opinião, com possibilidade de você ficar até 5 anos preso. Olha só que doideira. Daí a gente fala assim, cara, por que um governo de esquerda ele quer aplicar a censura? No ideal, não seria você criar uma escola que desse às pessoas condições de argumentar, de até mesmo postar, de comentar, de falar de forma responsável? Então, ele está dizendo que eles são incapazes de construir uma escola, de fomentar uma escola onde se cria livres pensadores e, na sua incapacidade de formar livres pensadores, o ideal é você censurar todo mundo. Vamos censurar todo mundo. Então, se a censura resolve, daí vale uma outra pergunta. Para que a escola? A escola não seria aquela capaz de dar às pessoas melhores condições de falar, se expressar com responsabilidade? Nós temos que ser responsáveis por aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia diz que flecha atirada, a palavra falada não volta atrás. Depois que sai, meu amigo, já era. Mas esse é o papel da escola. Mas, no entanto, esse governo de esquerda, ele desmerece a escola quando ele adota o projeto de censura. Não vamos formar pessoas saudáveis, não vamos formar pessoas livres pensadores. Vamos ao seguinte, vamos calar todo mundo. E mais, daí a questão do Olavo. O Olavo foi um dos principais críticos com relação ao marxismo hoje implantado no nosso país. E tudo que ele falou tem se confirmado. Hoje nós estamos no caminho de formar pessoas idiotas. Pessoas que realmente não conseguem enxergar a realidade. E daí foi o que você mesmo falou, ou seja, se você vê algo que é azul e alguém diz que é amarelo, é amarelo. Justamente por quê? Porque lógica. A questão da lógica, do raciocínio lógico. Você quer trocar raciocínio lógico por ideologia de gênero. Então, realmente, as pessoas ficam incapazes de olhar a sociedade, enxergar, ter uma visão de sociedade e passar por ela. Assim, só para destacar. O que é ideologia? Ideologia seria equivalente a um óculos. Um óculos com uma lente azul e no mesmo óculos, outra lente vermelha. Se você coloca o óculos, você ali tem uma percepção de que o mundo é azul e vermelho. Mas o mundo realmente se tornou azul e vermelho ou é apenas uma percepção? É uma percepção, porque assim que você tira aquele óculos com lente azul e lente vermelha, você vai enxergar a sociedade que está. O papel da ideologia é dar uma percepção, é um ideal, mas não é o real. É isso que o Olavo está falando. Nós devemos trabalhar sobre a questão do real, do que é perceptível, do que pode ser tocado, do que pode ser trabalhado. É isso que o conservadorismo, porque é outra falácia de pessoas que não estudam. Quando diz que o conservadorismo é a pretensão de manutenção de coisas do passado. Meu amigo, essa é a visão do conservadorismo diante do senso comum. Você pegar o conservadorismo no aspecto filosófico é uma das principais bandeiras que defende liberdade, que defende propriedade, que defende a vida, valores universais e atemporais. Então faz sentido a gente falar do Olavo hoje. Não apenas do Olavo, mas a gente podia citar o Miguel Najib. O Miguel Najib é responsável pela Escola Sem Partido. Um dos principais movimentos de luta contra doutrinação na escola. O que é doutrinar? É justamente tirar a capacidade do aluno poder pensar. Então, a gente tem que falar dessas pessoas. O que não dá é falar de Paulo Freire. Não mesmo. Mas, assim, perdão, e respondendo ao parceiro, assim, com todo respeito. Não, claro. Aqui é democracia, né? A gente troca ideia e tal.
E eu acho engraçado que acaba misturando um monte de assunto, né? Aí já entra Covid, entra vacina, e de repente não tem muito a ver com o que a gente está falando. Não, aqui. mas se a gente fosse falar de vacina, há de se lembrar que agora, na calada da noite, sem muita repercussão, o próprio governo acaba com os contratos da vacina, porque acaba sendo constatado que realmente a vacina causou diversos problemas na sociedade. Agora, ninguém vai voltar atrás e falar assim, pô, me desculpe, Bolsonaro. Me desculpe, Bolsonaro, porque no final das contas, Bolsonaro tinha razão. Não, literalmente acabaram com os contratos com as principais farmacêuticas, porque houve da mesma forma, perdão, a gente mistura um monte de coisa, mas da mesma forma sobre os móveis desaparecidos, assim que esse governo... Bom, os caras ficaram sabendo lá em agosto onde estavam os móveis, mas eles ficaram quietinhos, porque era muito interessante fazer silêncio, né? Então, assim, dá para abordar muita coisa. Assim como a gente pode falar também que Lula é genocídio, porque olha aí os casos de dengue. Então, havia uma crítica, né, muito ferrenha, porque o Bolsonaro não se empenhou na vacinação contra a Covid, blá, 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 blá. Mas, bom, se a gente for pegar por parâmetro, por comparação, por relação, não é o que o senhor Lula está fazendo agora? Quer dizer, existe uma epidemia que não é falada nas redes tradicionais. Então, quer dizer, se acusa o Bolsonaro de genocida, bom, na mesma perspectiva que a esquerda, o Lula também seria um genocida. Então... mas infelizmente, cara, não existe imparcialidade, né? A gente sabe disso. E, tipo assim, não vou tomar lado aqui, mas também, na época da vacina... Foi a questão da Anvisa também, né, cara? A Anvisa teve todo um processo. Eu acho que o erro do Bolsonaro foi não esclarecer certas coisas em rede nacional, entendeu? Porque parecia realmente que ele não estava querendo trazer a vacina. Ele tinha que ir, cara, pra televisão, pra internet. Pra internet até ele foi. Mas pra TV explicar, assim, passo a passo o que estava acontecendo. Irmão. Vou dizer uma coisa para você, não adiantaria, porque essa mídia comprada, esquerdista, comunista, ia fazer o que eles sempre fizeram, que era distorcer cada uma das palavras dele. Entendeu? Eu me lembro quando o Senhor Jesus foi preso, daí Pilatos está perguntando a Jesus, né, o que é a verdade? E daí Jesus faz silêncio. Por quê? Porque Jesus também sabia o seguinte, cara, não adianta eu gastar minha saliva com esse cara, porque esse cara vai pegar minhas palavras, distorcer para tentar achar alguma coisa para me condenar de vez. E, cara, sinceramente, falar com a mídia tradicional é total perda de tempo. E hoje, cada dia mais, se constata isso, porque eles estão se apequenando. Só que o povo hoje está vendo. Pedi ao Josiel para colocar as outras redes sociais. Eu vi ali no Instagram, tem algumas pessoas também. Bruninha, ali. Edson Pereira, boa noite. Deu Justo, boa noite. Luciano Viana, boa noite. Luiz Angel, boa noite aí. O Igor, 93. Eliane, boa noite. CPA, Tia... Telinda, boa noite. Luciano. Regis Elias, boa noite. Catelin Cabral, boa noite. Cíntia, boa noite. Hugo, o César, boa noite. Maicon Rosa, boa noite. Bruninha Taíde, boa noite. Sheila Carla, boa noite. Igor Melo, boa noite. Rosângela Pontes. A Igor Melo dizendo, vocês são fera. Parabéns para vocês. Continue nessa pegada. Valeu, cara. Convidado também de qualidade, né, meu amigo? Não tem como o programa ser ruim, né? Ali... RM Supostão, boa noite. O Poeta Campista, eu conheço quem é o Poeta Campista. O cara escreve umas paradas maneiras aí. E lá no YouTube, nosso amigo Matheus Alvarenga. Boa noite, grande Ralph. Boa noite, Matheus. E dá uma notícia aqui em primeira mão, né? O nosso Matheus vai ser papai. Parabéns, irmão. Eu acho que o Cris não sabia, né? Sabia não. Eu esqueci de falar. Vai ser papai. Benção de Deus, cara. Ele tá feliz da vida aí, né? Filho é um presente que Deus empresta a gente e é nosso dever honrar, né? Como pais, honrar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Então, cara, você tem uma missão aí importante. Vai dar tudo certo. E claro, né? O Átila Barbosa também no Instagram. Aí. E se for menino, vai ser Luiz Inácio. Se for menina, vai ser Dilma.
Sacanagem. Não, se for menino, é Luiz Felipe. Eu até engasguei, cara. Se for menino, Luiz Felipe em homenagem a Saldanha da Gama. E menina, aí é a mulher que decide. Aí professor, essa questão, né, dessa ideologia, como eu disse antes, né, atinge também o professor. Hoje você tem que ter uma coisa... Engraçado, né? Eles acabam sendo contra eles mesmos. Sim, é porque é o seguinte, a ideia é que não haja o professor na concepção da palavra. A ideia é que haja militante. A ideia é que o professor realmente ele possa arregimentar a nova geração para ser a militância do futuro. Então, mais uma vez, o projeto, a proposta não é formar gente que saiba pensar, livres pensadores. O projeto é formar novos escravos, o qual eles vão manipular para poder se manter no poder. Então, quer dizer, não é professor, é militante. Então, se é militante, ele deixa de fazer o papel ao qual foi chamado, que é orientar. Eu falo com os meus alunos o seguinte: meu papel aqui não é dizer se você é de direita, que você tem que ser de esquerda. Meu papel é dar a você base argumentativa, lógica, para você ser o que você quiser. Se você quiser ser de você esquerda, poder escolher, né? Você saber para poder escolher. Cabeça pensante. Se você quiser ser de esquerda, show. Se você quiser ser de direita, show também. Se não quiser ser nenhuma das duas coisas, também tá show. Mas você ter uma base lógica, argumentativa, justamente para você poder até mesmo se posicionar. A gente precisa de pessoas que se posicionem na sociedade. A gente precisa de um debate que seja rico. E para que haja um debate rico, a gente precisa realmente de pessoas com conteúdo. Pessoas que têm realmente que apresentar, como contribuir. E daí a gente percebe na CONAI, por exemplo, que existe o tal do laicismo. Porque algumas pessoas vão dizer o seguinte: hora ou outra você fala de Deus, tal, não sei o quê, isso aqui lá, mais política e Deus. Mas o Estado laico, daí joga essa questão do Estado laico. Daí a questão da educação. O que a escola ensina sobre Estado laico? Estado laico é justamente um estado de diversidade de pensamento. Ou seja, não é um estado onde você usar valores cristãos, valores religiosos, é impedido. Não é um estado ateu. Exatamente. Então, o estado laico é a diversidade. Saber que aquele que usa de sua bagagem teológica, a narrativa dele, o discurso dele, não é único. Ou seja, existem outras pessoas com outras bagagens, com outras contribuições, às vezes até opostas à questão religiosa. O CONAI, por exemplo, prega o laicismo, que é ódio à religião. Olha só a doideira, que mais uma vez vai na contramão da Constituição, que prega liberdade religiosa. Aí, professor, o Leilson, né, tem até uma pergunta até mais pertinente do programa anterior, né? Que ele pergunta ali, o novo ensino médio foi algo bom? Não. Eu sou bem claro quando digo que você não pode aplicar um novo sobre uma estrutura caótica. Ia falar caquética, né? É uma mistura meio misteriosa aí. Mas uma estrutura caótica, onde às vezes não há água, não há banheiro. E, principalmente, a questão da formação. Os nossos professores são formados no sistema 3-1. 3/4 do tempo da graduação é sobre a sua disciplina. E 1/4 do tempo da graduação, a maioria das graduações são 4 anos, né? 1/4 do tempo é área pedagógica. Então, você passa boa parte do tempo tratando sobre sua disciplina. Então, como professor de História, 3/4 da minha graduação foi sobre a minha disciplina de História. Então, é ensinar disciplina. O novo ensino médio, ele trata de áreas. Então, quer dizer, você precisa de professores com formação que trabalhem de forma colaborativa. Você não vai mais trabalhar especificamente sua disciplina. Você vai trabalhar em área. Você precisa trabalhar, no meu caso, que é a área de humanas, trabalhar de forma colaborativa, com sociologia, com filosofia, com geografia. Mas é muito difícil você fazer isso quando você não é formado dessa forma. Você é formado para pensar na sua disciplina. Chegar na sua aula, você fazer o seu planejamento, e agora você tem que fazer isso com outras pessoas. Mas daí é o seguinte, ok, vamos falar, daí a gente comentou, né, sobre português e matemática eram obrigatórias, falando sobre ciências humanas, ciências da natureza.
que essas áreas precisam formular projetos. Esses projetos têm que conversar com o aluno, têm que conversar com a sociedade. Então, tipo, nós temos um laboratório para poder fazer esses projetos, e mais, nós temos tempo para elaborar esses projetos, porque o professor está em várias escolas. E se você iniciar um ano tendo que elaborar um projeto que converse com o aluno, até usamos aqui na quarta-feira passada uma sorveteria como exemplo. Uma sorveteria que tem 5 sabores e cada cliente pode escolher 3. Ou seja, a variedade de escolhas é enorme. Imagine você, no novo ensino médio, que permite você o aluno personalizar o seu itinerário formativo. Cara, imagine a variedade de opções e quantos projetos você teria que fazer para você alcançar cada aluno. Então, não. Esse projeto, ele é péssimo. Até porque ele começa pelo final, quando, na verdade, o início do projeto deveria começar pela formação dos profissionais nas universidades e nas faculdades, desses pedagogos. E não aquele que já está há 30 anos, 20 anos, trabalhando naquele sistema. Cara, como é que você pega um cara habituado a trabalhar 30 anos naquele sistema e agora você vai dizer o seguinte, não te damos estrutura, mas queremos que você faça diferente. Você não foi formado dessa forma, mas estamos dizendo para você que, como você fez nos últimos 30 anos, não é para fazer mais. Fazer de uma forma mais difícil ainda, fazer uma coisa mais difícil. Mais difícil ainda. E ali temos também a NC Campus, aí dizendo, né? Todos querem mudança, mas na hora da escolha se envergam ao escambo da troca por favores e se esquece dos seus direitos. O professor é ao lado de uma coisa que estamos perdendo todos os dias, que é a independência mental saudável. Professor Ralph, você é um exemplo, parabéns. Obrigado, parceiro. Porque a Bíblia diz o seguinte, que é melhor o final do que o início. Então, a forma como você termina a sua história é muito importante. Então, eu zelo justamente para que, quando eu terminar a minha história nesse mundo aqui, que eu possa dar orgulho à minha família, dar orgulho ao meu Deus, que eu possa ser significativo na vida dos meus alunos. Obrigado pelas palavras. E o Leilson aí, né, dizendo: professor e apresentadores, obrigado pela participação, boa noite e sucesso a todos vocês aí. Obrigado, Leilson, aí pela participação. Obrigado. Volte mais vezes. Volte mais vezes, toda quarta-feira de 21 às 22 horas, aqui no Goitacast. Falta 2 minutinhos para encerrar, Valilson. Já? Voou. Caramba. Parece que passou mais rápido do que quarta-feira passada. Parece. Pai, doideira. Então, professor, reiterando, né? Ali no Instagram. Capitão Brownies curtindo a gente, né? O seu Brownie tá aqui. Átila Barbosa também no Instagram, já compartilhei o programa. Gabriel Paz, boa noite. E Fernanda Domingos, boa noite. RG Glauber, boa noite, Glauber. E Matheus: o Ricardo é liberal e democrático igual o Monark. Fala merda igualzinho. Olha aí, ó. O operador assustado. Matheus é uma figura, cara. Ele falou, né, que eu tava vendo com ele data, né, pra gente fazer um programa e, cara, tem que ver aí que tem pré-natal. Ih, vai vir neném aí, cara, que legal. Depois disso tem umas noites aí mal dormidas. Ó, o professor tem quatro filhos, né, professor? Quatro. Aí, ó, ele sabe tudo aí, ó. 27, 25, 8 e 1. Tem um hiato aí, né? Hiato aí, cara. Pô, às vezes até eu tenho dificuldades. Cara, 27 anos, é cirurgiã dentista. A segunda que tá terminando veterinária. Daí realmente tem aquele salto, que é a de 8, que quer ser cantora. Mas é no mesmo casamento. Exatamente. Pô, que doideira, né, cara? Um espaço, sim. E a de 8 é aquela que grita comigo, fora Lula. Lula, tal, pá. Tudo menina? E o último que é o John. Só tem um garoto. Mas daí eu já deixei bem claro que encerrei minha contribuição. Matheus, parceiro, agora é com você. Encerrei minha contribuição. Entendeu? Tá show. 4? Pô, cara. Não, porque eu ouvi uma matéria que a natalidade tá caindo, né? Em todos os países, parece. Sim.
Sim. É interessante que, assim, lá no século XIX havia uma defesa, né, para controle de natalidade, que é projeto comunista. Tal de planejamento, OCDE, e é tudo comunista. E daí havia uma necessidade de Thomas Malthus, né? A galera vai crescer muito, a população vai crescer muito, tá, não vai ter comida para todo mundo. Daí o capitalista malvadão, o que fez? Em busca do lucro, criou os fertilizantes. E hoje nunca produzimos tanta comida e somos mais de 7 bilhões. Então, professor, a gente tem que fazer uma divisão aqui socialista, ó. Eu não tenho filhos, nem o Cris. Você tem 4, tem que dividir isso aí, ó. Botar um pra lá, um pra cá. Você ainda vai ficar com 2 ainda. Cara, eu vou dividir minhas 2 mal dormidos, porque o último gosta de acordar de madrugada, cara. Caramba. Criança tá só doideira, né? Tem que acordar na madrugada. Tem, mas, e sou bem claro com vocês. As mais velhas, elas moram no Rio, já não moram mais comigo. Mas esses 2, eles são ensinados nos valores que eu julgo que são os valores adequados, os valores da família, os valores que Deus ensina, os valores que respeitam os nossos símbolos nacionais. Então, tudo começa em casa. E é por isso que a família é uma instituição tão perigosa para o projeto de implantação do poder dos comunistas. Porque a família também é uma escola. É verdade. Então, como é que você destrói a família? Você destrói o homem. E daí, daí o feminismo. E daí é pauta para outro programa. Vai ter que vir a terceira semana. Reticências, né? Cara, se vocês me convidarem, você é obrigado a aceitar. Aí, ó. Infelizmente chegamos ao final, né? Passamos até um pouquinho. E mais uma vez agradecer muito aí o professor Ralph, né? Por aceitar mais uma vez a nossa loucura aqui. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. É a terceira vez, né, que eu venho aqui. E assim, como é legal ser bem tratado no lugar que você vai. Então, eu agradeço por vocês me receberem bem. E assim, toda essa loucura durante o programa, poxa, é uma coisa que eu gosto. Que bom. Entendeu? E sempre que precisarem de mim, podem me chamar. E é a primeira vez que um convidado vem 2 vezes consecutivas, né? Cara, tô na história. Tô na história do GoitaCast. Na história. Viu? Professor fazendo história no GoitaCast. E é isso. Até quarta. Valeu!